Convidada: muito obrigada pela oportunidade. Eu amei na abertura quando vocês falaram sobre a importância da reação a alguma coisa. Eu acho que sou um pouco mais como Esther no café da manhã, mas eu gostaria de ser um pouco mais como a mulher da história da pintura no metal que vocês contaram. Abram: fale. Convidada: ok. Alguém com um trailer muito grande estava em um estacionamento e ela apenas deveria fazer uma curva se tivesse menos de 12 metros de comprimento. Abram: ela raspou o enorme ônibus em um portão, arrancou o portão e estragou o lindo novo ônibus deles. Esther quis morrer por ela. Parecia muito trágico. E quando a mulher saiu do ônibus, Esther disse: eu sinto muito que isto tenha acontecido com você. E ela disse: ah, deixa pra lá, é só metal pintado. Convidada: eu quero ser essa pessoa. Eu me pergunto como posso chegar lá, porque esta semana eu me envolvi em ir para a cidade de Sacramento e depois vir para cá. E quando faltam 30 minutos para você sair para ir ao aeroporto e você recebe uma mensagem dizendo que o seu voo foi cancelado e você está tentando imaginar todos os cenários, eu diria que uma coisa boa que aconteceu quando eu estava descobrindo que não havia voos, que o trem não me traria para cá, é que eu me lembrei do adesivo para o para-brisa do carro que Esther nos enviou, que dizia: as coisas estão sempre funcionando para mim. Abram: esta é aquela afirmação geral que lhe suavizará. E até você estar calma, o processo imediato no assunto geral não tem como começar a ser visto por você. Mas, se você perceber que as coisas estão sempre dando certo para você, que na verdade as coisas já têm dado certo para você, é apenas uma questão de se você responderá à condição certa e permanecer na onda delas, dando certo, ou se você fará um desvio e não permitirá que as coisas continuem a funcionar para você. Nós estamos gratos por você ter ouvido isto, porque se você está respondendo à condição, você está fazendo constantes desvios. Mas se você acredita que as coisas estão sempre dando certo para você, então você pode permitir ao universo lhe surpreender e lhe deleitar de formas extraordinárias que, com o tempo, lhe darão uma sensação tão grande de estar sendo vista, de estar sendo compreendida, de estar sendo cuidada, de estar sendo digna, que então e apenas então você poderá sair para o mundo confiando que as coisas estão bem. Se você precisa planejar cada passo que dá antes que possa confiar, se você precisa ter todos os documentos no lugar certo e tudo alinhado, e então alguma coisa acontece porque a lei da atração reuniu alguns componentes cooperativos para você e outros, e as coisas não estão de acordo com o seu plano, e então você surta porque as coisas mudaram em relação ao seu plano. Apenas saiba que existe um plano maior e mais longo, mas é necessário um pouco de prática. Convidada: então, mesmo se começa com você não tendo uma reação não muito boa, contanto que nós captemos a tempo de podermos mudar? Abram: bem, não é uma questão de pegar a tempo, esta não é a atitude que nós queremos evocar de você, porque isto soa que você precisa ser vigilante, é mais daquela coisa de preparação. Às vezes, Esther observa situações como essa, em que alguma coisa afeta muitas pessoas, talvez todas as pessoas no aeroporto ou todas as pessoas em um voo, e ela geralmente olha ao redor e vê que a maioria delas está mais calma do que ela, e é quando ela justifica dizendo: eu tenho lugares para ir, pessoas para ver e coisas para fazer, eu tenho um cronograma apertado. É a razão pela qual todas as pessoas voaram no dia anterior. Ninguém irá assumir a chance de pegar um avião que não as trará para cá em tempo de encontrar todos nós. Eles têm um certo plano de longo alcance que os acalma, mas é mais sobre apenas confiar que as coisas funcionam. Se você se lembrar disso com frequência o bastante, as evidências disso se mostrarão para você. E também, você é muito interessante, nós lhe amamos muito. Você sabe o que está por vir agora, mas você é inconsistente na sua abordagem em relação à vida.
Você planeja tudo e então quer um dia que não tem nenhum plano, porque você quer se sentir livre. Você não tem como ter as duas coisas. Você se sente livre ou você precisa planejar cada uma das coisas? Apenas saiba que você atrai o que sente. Então, quando alguma coisa acontece que toca aquele ponto da fonte que lhe ajuda a saber como se sente, então é útil se lembrarem com o máximo de exemplos que puderem como as coisas sempre dão certo. Não é uma grande coisa. Uma pessoa, alguns anos atrás, começou um sentimento e vocês todos os pegaram por um tempo que era: não se esforce por pequenas coisas, e tudo são pequenas coisas. E quando coloca nesta perspectiva, começa a perceber que você cria a sua própria realidade, mas que você cria a partir da essência de como você se sente. Convidada, então, se apenas conseguirmos ter em mente que está funcionando e não transpirarmos por causa disso, Abram, é como colocar em perspectiva, é como se afastar o bastante de modo que você tenha isso em perspectiva. Quando você reconhece o quanto está dando certo, este pequeno pontinho em relação não parece muito importante e ele não é. Mas se você deixar que cada um ou muitos daqueles solavancos ao longo do caminho atraírem a sua atenção total, de modo que você ative e torne isso de maior importância do que precisa que seja, então isto é uma parte importante da sua vibração. É assim que você coloca mais resistência em seu caminho. Quando dizemos a você que o seu ser interior sabe onde você está em tudo, em relação a tudo que você quer, que sabe onde você está em relação a tudo que você quer, está lhe chamando até estas coisas através da sua própria resistência, entendendo que existe resistência e não se preocupando com a resistência, sabendo que você pode ser chamado ao redor, por cima e por baixo e através da resistência. Digamos que alguma coisa assim tenha acontecido, o seu voo atrasou ou foi cancelado. Devido a onde você está neste sistema de crenças, você talvez esteja tentando provar o seu valor para um empregador ou já está com raiva desta companhia aérea, em particular porque quebraram a rodinha da sua mala. E isto também aconteceu com Esther este fim de semana. Ela disse: agora a minha mala é um trenó e é pesada. Você tem coisas que estão ativas dentro de si. Digamos que o seu voo tenha sido cancelado. A maneira como você responde a esta situação tem tudo a ver com a próxima resistência que você coloca em seu caminho. Esta é a única razão pela qual você quer ser tão leve quanto puder. Bem, não é a única razão. A maior razão é porque é mais prazeroso permanecer em alinhamento com toda a ideia de bem-estar. Mas se você foca no que deu errado e fala sobre isso e vai contra isso e torna isso uma coisa e mantém ativa em sua vibração, agora você coloca mais resistência em seu caminho. E quanto mais você coloca resistências em seu caminho, mesmo que o seu ser interior não se importe, e o seu ser interior não se importa que você tenha resistência, e o seu ser interior seja perfeitamente capaz de guiar você através da resistência, quanto mais resistência está em seu caminho ouça isso, quanto mais recentemente esta resistência se tornou ativa, mais ela jogará uma cortina de fumaças que faz você não ter clareza sobre o chamado do seu ser interior. Ah, você não gostou disso? O seu ser interior ainda está lhe chamando, mas quanto mais ativa ou recentemente ativa está a sua resistência em qualquer assunto, é menos provável que você ouça o chamado do seu ser interior. Você baterá o dedão ali e baterá o dedão aqui. E se você for aquela pessoa que estávamos descrevendo antes, que está respondendo às condições, toda vez que você bate o dedão, coloca mais resistência nos caminhos. E então você diz: eu não posso ganhar por perder. E então você diz coisas como 2 passos em frente e 3 passos para trás. Você começa a acessar a situação e compor a sua própria resistência. E enquanto isso, o seu ser interior, o seu abençoado ser interior, não está desatento em relação à sua resistência, porém não é afetado por ela.
o seu ser interior continua a lhe chamar na intensidade em que você mostrou a ele que quer ser chamado. Você tem pedido e pedido e pedido e pedido. Este é um desejo intenso, intenso, intenso. E o seu ser interior não diz: é um desejo intenso, mas com muita resistência. Vamos dar um tempo a ele e não chamá-lo de uma forma intensa. O seu ser interior lhe chama na mesma proporção do poder do seu desejo e a resistência que você tem em seu caminho, então bate em você. Ah, você não gosta de saber disso? E o que você faz? Você se livra da resistência? Claro, se você conseguir, ou você poderia simplesmente entender que ela está lá e não torná-la uma grande questão. Você pode parar de fazer com que a forma como a sua vida está se desdobrando momento a momento seja a razão da sua exaltação ou não exaltação. Você pode parar de tentar com tanta intensidade ser perfeito e apenas ser um delicioso criador deliberado que precisa saber um pouco o que não quer para saber o que quer e meio que assimilar tudo daquela forma feliz que tinha a intenção de assimilar, apenas reunindo e desfrutando e, acima de tudo, ficando surpreso e se deliciando com a sua vida. Você não tem como ter das duas formas, você não tem como dizer: eu preciso saber de cada uma das coisas que acontecerão e exatamente quando acontecerão. Eu não quero nenhuma surpresa. Eu preciso saber e eu terei uma comitiva que será grande o bastante para manter tudo em minha vida em um perfeito equilíbrio o tempo todo e nada nunca dará errado em minha vida. Você não tem como dizer isso, mas às vezes você diz. E também dizer: você sempre me deleita e me surpreende. Você quer estar solto para que esteja pronto para a mágica que o universo alinhou para você. E sabe, existe muito dela. E algumas das melhores mágicas vêm daquelas formas imprevisíveis, quando você entra em um avião diferente, porque no seu vórtice estavam coisas que aquele voo não acomodaria, mas que este sim. E então você diz: uma coisa deu muito errado, sem perceber que está no novo avião e não no velho. Ok? Convidada. Excelente, muito obrigada. Abram, muito bom.